Olá, amigos. Adriana Muratori, áudio 3 da série Inteligência Quântica e Espiritual. Nós falamos no áudio passado sobre os objetivos negativos que ficam registrados e que, para não acontecerem, precisam ser cancelados, e sobre os objetivos positivos. E muitas pessoas questionaram por que mais facilmente conseguem registrar os objetivos negativos. E por que para registrar os objetivos positivos parece tão mais difícil. Ou seja, porque o que eu penso de ruim acontece muito mais facilmente do que o que eu penso e desejo de bom na minha vida. E então nós gostaríamos de comentar um pouco mais sobre isso. E, primeiramente, explicar que para o universo não existe diferença. Os objetivos negativos não são mais facilmente ou mais dificilmente registrados do que os positivos, porque para o universo não tem diferença. Para o inconsciente, os objetivos que são registrados, se forem registrados em todos os níveis, acontecem e pronto. Não há uma classificação mais difícil, menos difícil. O inconsciente simplesmente ele é neutro. Ele registra aquilo que nós mandamos de registro para ele, como se fosse programação para a nossa vida. E é como se a mente não julgasse, ela simplesmente registrasse o que é para ser registrado e devolvesse isso para nós, em forma de realização. Então, o que acontece é que muitas vezes os registros negativos acontecem mais facilmente, sim, como as pessoas perguntaram. Mas isso tem uma causa, e é por quê? Porque se nós formos analisar, na atualidade, o nosso inconsciente, de uma forma geral, ele encontra-se saturado de manifestações perturbadoras, de angústias, de desencantos, de lixo mesmo, resumindo. E nós não estamos só falando daquilo que nós recebemos na infância, na adolescência e daquilo que nós recebemos dos meios de comunicação. Nós estamos falando de uma forma geral, se nós analisarmos o nosso dia, por exemplo, em casa, no trabalho ou onde nós estivermos. O que nós falamos ou pensamos na maior parte do tempo? Porque quando nós pensamos e quando nós falamos, nós emitimos uma onda que tem cor, é uma onda vibracional, ela tem cor e frequência. E a maioria de nós vibramos numa faixa muito mais negativa do que positiva. De uma forma simples, se nós analisarmos, por exemplo, o nosso discurso, a nossa fala durante o dia, onde nós estivermos, o que nós escutamos e o que nós falamos. A maioria de nós, se estamos reunidos, por exemplo, num grupo, seja de 2, 3, 4, 5 pessoas, nos diz a espiritualidade que, observando as nossas conversas, observa que nós não sabemos conversar mais do que alguns minutos sem que a conversa passe para uma vibração negativa, sem que a conversa passe a girar em torno de uma reclamação ou de uma crítica ou do relato de alguma tragédia, que nós não temos assunto, nos diz a espiritualidade, nós não temos assunto positivo para manter a conversa por mais de 5 minutos. Eles dizem que, nos observando, que nem 5 minutos nós conseguimos, que geralmente nós só temos assunto se nós começarmos a falar de algo negativo. Vamos prestar atenção se não é verdade isso. Se nós não estamos no nosso agrupamento ou grupo religioso, por exemplo, num templo, num grupo
espírita ou numa igreja, ou seja lá qual for a religião, onde as pessoas mantêm uma certa disciplina, mas fora dali, durante todo o dia, durante todas as horas que nós vivenciamos, quais são os nossos assuntos? Quais são os nossos pensamentos? E durante o período que dormimos? Porque as nossas viagens astrais e os nossos registros no inconsciente, no momento em que nós estamos dormindo, que voltam em forma de sono REM ou de viagens astrais, também são na mesma faixa que nós vibramos durante o dia. Então, vejamos bem, se nós durante alguns minutos durante o dia, nós fazemos programações neurolinguísticas para que as coisas aconteçam positivamente nas nossas vidas. Por exemplo, se nós repetimos, eu sou próspero e feliz, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, por exemplo. 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 vezes à noite. Que fração de tempo que isso representa em comparação com todo o restante do dia e da noite que nós passamos? E qual é a faixa em que nós estamos vibrando durante todo o restante do período, do dia e da noite? Então, se nós analisarmos dessa forma, nós vamos começar a compreender por que as coisas que nós pensamos de ruim, de negativo, acontecem mais nas nossas vidas do que os objetivos positivos que nós queremos. Porque materializar as coisas positivas nas nossas vidas, que a gente chama de colapso de onda, depende de uma lei que nós estamos geralmente esquecendo, que é a lei da congruência. Que significa a congruência? Aquilo que está de acordo, aquilo que eu programo, que eu falo, que eu desejo colapsar, que eu desejo materializar na minha vida, que eu expresso como desejo na minha vida, tem que estar congruente com aquilo que eu expresso em ondas, pelo que eu falo, penso e sinto. Ou seja, tem que estar de acordo com aquilo que eu penso, falo e sinto durante todas as horas do meu dia em que estou acordada ou dormindo. Então, se nós, na grande maioria de nós, ainda vibra numa faixa mais negativa, é por isso que aquilo que a gente pensa e joga para o nosso inconsciente como programação negativa acontece muito mais facilmente do que a programação positiva. E é por isso que nós temos que vigiar o entulho que é jogado para dentro do nosso inconsciente. Como nós até falamos aqui, muitas vezes até pelas programações de televisão. Porque nós absorvemos mais facilmente isso, porque o nosso inconsciente fica entulhado de coisas negativas e nós, na maioria das vezes, vibramos muito mais tempo numa faixa mais negativa do que positiva. E, em geral, na nossa faixa normal em que a humanidade aqui na Terra vive. Então, em decorrência disso, a congruência para os objetivos negativos é muito maior e por isso eles acontecem mais facilmente. Se nós queremos que as coisas mudem, nós temos que mudar a faixa de vibração que emitimos durante o nosso dia e, consequentemente, vamos mudá-la à noite também. Começando com aquilo que a gente fala, que expressa, que são os pensamentos expressos, para ir mudando também aquilo que a gente sente e dessa forma e alterando a nossa faixa de vibração. Mais adiante nós explicaremos um pouco mais sobre isso no outro áudio. Por hoje são essas informações, mas a gente vai explicar mais. Um abraço a todos e até lá então.